Você já sentiu um peso no peito depois de errar? Uma mistura de vergonha e de vontade de sumir? Hoje nós vamos falar de culpa, de remorso e de arrependimento. E por que o arrependimento traz leveza e recomeço? Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Estamos na série O Mínimo Sobre. Hoje, o mínimo sobre arrependimento. Por que falar em arrependimento? Ora, porque todo ser humano erra. A questão não é se vamos errar, mas o que fazemos depois que erramos. Existem caminhos parecidos que levam a lugares muito diferentes. Hoje nós vamos organizar o tema com bastante clareza. Primeiro, discernindo e entendendo a diferença entre culpa, remorso e arrependimento. Culpa é o primeiro peso depois do erro. Remorso é a tristeza sem mudança. Mas o arrependimento é a mudança de direção, o abandono do pecado e a volta para Deus. E o resultado? Leveza real. No final, nós vamos orar juntos e dar alguns passos práticos para essa semana. Eu também vou contar uma experiência pessoal que me marcou nesse assunto. A culpa é aquele incômodo que aparece quando cruzamos uma linha. É como um alarme interno que diz assim: opa, algo saiu do lugar. Às vezes é uma palavra dura que nós dissemos, uma mentirinha, às vezes é um hábito que nos prende. A culpa sozinha, ela não resolve nada, mas ela nos chama para resolver. É o sinal que aponta para a necessidade de acerto. A Bíblia descreve isso quando Davi fala: enquanto mantive escondidos os meus pecados, o meu corpo definhou. E depois ele diz: confessei-te o meu pecado e tu perdoaste. Isso está lá em Salmo 32, de 3 a 5. Depois você olha lá. A culpa guardava um peso no coração de Davi. E a culpa, quando guardada, vira um peso acumulado, prolongado. A culpa levada a Deus se transforma em um caminho de cura. A culpa levada a Deus nos alivia. Existe também a falsa culpa, e preste atenção nisso, é aquela cobrança que não vem de Deus, mas de padrões impossíveis. Comparação, manipulação. Nós vamos falar disso quando chegarmos a tratar da leveza. Por enquanto, pense na culpa justa, que nasce de um erro real. Essa culpa é um convite para que a gente passe a andar na luz. Remorso é quando há tristeza, mas não há mudança. Remorso é a tristeza pelo leite derramado. É a reação que para no meio do caminho. A pessoa fica triste, ela se culpa, ela chora, às vezes até promete, mas volta ao mesmo lugar. O remorso foca no sentimento e nas consequências para si, não na ofensa a Deus, nem no bem do outro. A Bíblia faz essa distinção com muita clareza. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Isso está lá em 2 Coríntios, de 7 a 10. Tristeza, segundo o mundo, é o remorso que nos prende no ciclo da culpa. Tristeza, segundo Deus, é o começo do arrependimento que transforma. Quer identificar o remorso?
vamos aprender como identificar o remorso. Primeiro, o remorso nos deixa parados. O remorso nos faz evitar a luz e adiar conversas difíceis. O remorso escolhe compensar o erro com atitudes externas, em vez de confessar e mudar. Remorso cansa, arrependimento liberta. A palavra bíblica para arrependimento carrega a ideia de mudança de mente, de mudança de caminho. Não é só sentir, é decidir. Não é só dizer foi mal, é voltar para Deus e abandonar o pecado. Tem 3 textos que ajudam muito. Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados e venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Aqui que está a leveza, refrigério, alívio da parte do Senhor, ar puro, depois daquele ambiente pesado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Confissão real encontra perdão real. Provérbios 28,13 diz: quem oculta os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não basta confessar, tem que abandonar. Arrependimento, então, é reconhecer o erro, confessar esse erro a Deus e, quando necessário, a quem foi ferido, no caso, abandonar o pecado e voltar a caminhar com Deus. É um movimento inteiro, mente, coração e prática. O arrependimento é leve. Vamos aprofundar um pouquinho aqui, porque esse é o ponto central aqui do nosso episódio de hoje. A leveza do arrependimento não tem a ver de ignorar o erro. Ela vem de tratar o erro na presença de Deus. Leveza é quando o coração deixa de carregar aquele segredo pesado, aquela coisa oculta. Leveza é quando a consciência volta a respirar. Leveza é a paz de quem sabe que não precisa mais fingir. Leveza é poder olhar no espelho e dizer: fui sincero com Deus, dei o passo certo. A Bíblia chama isso de tempos de refrigério. É como abrir a janela do quarto depois de horas sem renovar o ar. É como tirar ali uma mochila de pedra das costas. Veja, leveza não é amnésia. Você não esquece, né? Talvez existam consequências. E essas consequências precisam ser encaradas. A questão é que você agora já não está sozinho. O perdão de Deus coloca o fundamento de paz que você precisa no seu coração. E o Espírito Santo te dá força para começar a viver diferente. Houve um tempo em que eu falei de uma pessoa pelas costas. Vou te contar aqui um exemplo pessoal. Não foi um ataque direto, foi um comentáriozinho sutil ali naquelas conversas que a gente mistura preocupação com opinião. Sabe como é que é? Eu sabia que não deveria ter falado. Nos dias seguintes, eu comecei a me sentir culpado por ter dito. Eu encontrava com ele, evitava o olhar dele, mudava de assunto quando alguém citava o nome, pedia perdão para Deus, mas na prática eu só estava experimentando o remorso, um pouco de tristeza. Um dia depois de ler o Salmo 32, eu entendi que eu estava escondendo pecado por medo de desconforto. E o Espírito Santo, então, me constrangeu. Eu passei a mão no telefone e decidi ligar para esse amigo. E contei o que eu tinha feito. Já pedi, já soltei por favor, quero que você me perdoe.
E me ofereci para, olha, cara, quero reparar o que for possível. Não foi uma conversa agradável, foi difícil. Mas quando a ligação terminou, eu senti uma leveza que eu não sentia há dias. Parecia que o ar que eu respirava tinha ficado mais limpo. A relação se curou com o tempo. Eu aprendi algo que não esqueço jamais. Remorso aprisiona. Arrependimento confessado e correção na rota são coisas que libertam. Queria te passar então alguns passos que são passos práticos para que você possa transformar a culpa em arrependimento, para que você possa passar pelo ciclo, né, de culpa, remorso e arrependimento. A primeira coisa que eu sugiro é que você dê nome, diga a verdade sobre o que aconteceu. Não enfeite o pavão, não reduza, não generalize. Segunda etapa, você confessa isso a Deus. Ora com sinceridade. Use as palavras que vierem à sua mente. Se precisar, se quiser alguma dica, leia lá 1 João de 1-9. Transforme aquilo lá em oração. O terceiro passo é abandone. Tome medidas reais. Delete lá o contato que te puxa para o pecado, instale um filtro, mude a rota, entregue a senha, bloqueie o atalho. Arrependimento sem novas práticas é só remorso. Depois você repara quando for sábio e possível, né? Se você feriu alguém, procure a pessoa, peça perdão, assuma a sua parte. Em situações de abuso, de risco, né? Ou então quando o contato for reabrir feridas graves, busque o aconselhamento pastoral ou profissional para decidir como você faz para reparar isso com segurança. Depois também eu sugiro que você comece a caminhar acompanhado. Conte com a decisão de alguém maduro na fé. Peça que essa pessoa ore por você. Mas se você quiser a companhia de quem vai te dar sempre o melhor conselho, busque a companhia do teu melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus. Por fim, peça perdão. Diga em voz alta para você mesmo: em Cristo eu fui perdoado. Em Cristo eu fui perdoado. Romanos 8:1 afirma: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Condenação é a voz que te puxa de volta para a vergonha. Convicção é a voz que te leva para a luz e para o caminho junto de Deus. Para fechar, então, esse entendimento, nós temos que entender que culpa justa mostra o erro e aponta para Jesus. Leva à confissão, ao abandono e termina em paz. A condenação injusta, ela te prende no erro, mesmo depois de você ter confessado. Você é o seu pecado. Ela diz, você é, ela te acusa, né? E o Evangelho diz exatamente o contrário. Em Cristo, você não é o seu pecado. O pecado não te define. Se você já confessou e abandonou, não aceite viver sob o regime de acusação. Volte ao que Deus disse. Volte ao que Jesus fez. Caminhe na leveza do perdão. E se você quer, nesse momento, falar com Deus sobre algo
alguma coisa pela qual você sente culpa, remorso e quer transformar isso em arrependimento, eu te convido a fechar os olhos comigo, porque nós vamos orar nesse instante. Pai, eu me aproximo do Senhor nesse momento com sinceridade. Eu reconheço os meus pecados. Eu peço perdão por eles em nome de Jesus. Eu creio, Deus, que o sangue de Jesus é suficiente para me purificar de todo pecado. E eu decido, neste instante, abandonar esse caminho e voltar-me para Ti. Mostra-me, Deus, os passos concretos que eu preciso dar hoje. Me dê coragem para reparar o que for necessário. Enche-me com Teu Espírito e guarda o meu coração na Tua paz. Obrigado, Deus, porque em Cristo nenhuma condenação há. Me leva a viver a leveza do Teu perdão. É o que te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lembrar então o mínimo que precisamos saber hoje. Culpa é o alarme que toca aqui dentro. Remorso é a tristeza que sobrevém após a culpa. Mas arrependimento é mudança de direção. Reconhecer, confessar, abandonar e voltar para Deus. Leveza é o resultado de quem trata o pecado na presença de Deus e caminha em novidade de vida. Se esse conteúdo te fez lembrar ou te deu ciência do mínimo, se isso ajudou você de alguma forma, mete o dedão aí no inscrever-se, viu? Compartilha aí com alguém que precisa descarregar a mochila cheia de pedras na presença do Deus suficiente para te perdoar de todo o pecado. Amanhã, próximo item, e o mínimo que eu espero é a sua presença aqui. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.